Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Valmei, bem-vindo ao meu canal. E hoje é a minha primeira palestra. Eu vou falar sobre este livro aqui de Eckhart Tolle que se chama Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Os meus vídeos, o meu canal vai ser sempre uma palestra baseado em algum livro. Tem aí em todas as livrarias e eu acredito que vale a pena comprar e aprender com o Eckhart Tolle, é assim que se pronuncia. O livro começa com o autor perguntando para a gente: qual é o grande problema da humanidade? Veja aí o slide. Percebam aí no slide qual é o grande problema da humanidade. E aí ele fala assim: somos apenas exteriores e não olhamos para o nosso interior. O que o autor quer dizer com isso? Que nossa sociedade está extremamente olhando para fora, muito distraído, muito preocupado com a aparência. E falta dentro de todos nós olharmos para dentro da gente. Então viramos pessoas exteriores. E quando a gente fica muito exterior, praticamente a gente se distancia de nós mesmos e, de uma certa forma, ficamos sem consciência. Aliás, isso é tão verdade, não sei se vocês sabem, o Brasil ele é, em cirurgia plástica, o segundo no mundo. Vejam bem, a gente passa Japão em médico e nós só perdemos para os Estados Unidos. Se eu não me engano, aqui nas minhas anotações, o campeão, segundo a revista Exame, o campeão de cirurgia plástica no Brasil é o aumento da mama em 15,6%, enquanto acho que a sétima, oitava ou oitava posição, com 5% vem aumento das nádegas. Então percebam o quanto o Brasil se preocupa muito com estética, muito com aparência, que se casa um pouco com o que o autor está dizendo. Esses dias eu vi um vídeo aí na internet de uma menina fazendo uma comparação do que é viver nos Estados Unidos e o que é viver no Brasil. O que é viver na Inglaterra e na Europa em geral e no Brasil. E essa garota de 23 anos foi claro. Ela percebeu que a maior diferença é com relação à aparência. Por exemplo, na Inglaterra tem salão de beleza? Tem, mas não no número exorbitante. As inglesas não saem com roupas tão curtas, com roupas tão extravagantes. Eu nunca fui à Inglaterra. Se ela estiver falando errado, vocês escrevem aí embaixo. Então eu quero terminar este primeiro slide dizendo o seguinte: de uma certa forma o autor tem razão. Porque o Carl Jung fala o seguinte: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Neste segundo slide, ele faz a pergunta: qual é o propósito do livro? Então veja aí que eu anotei duas coisas que ele cita, o autor. Mostrar o funcionamento do ego, eu errei aí, falta a palavra R. E o segundo, reconhecê-lo para despertar. Ou seja, o autor diz o seguinte, que nós precisamos entender o funcionamento do ego, porque senão ele finge muito ser nós. A gente age com as vontades do ego, acreditando que somos nós. Então, para a gente deixar de fazer as vontades do ego, nós precisamos entender o seu funcionamento. Então, isso é o primeiro propósito deste livro. E o segundo é reconhecer isso, reconhecer para despertar. Então, se a gente não reconhece que é o ego que está fazendo tal comportamento, não adianta. Então ele fundamenta nisso. O propósito do livro são esses dois fatores. Por quê? Porque ele quer deixar muito claro, se a gente não saber a diferença do que é pensamento, do que é ego, nós não despertamos. Precisamos entender o que é ego, pensamento e o que é consciência. Um e outro não tem nada a ver. Vamos adiante. Veja aí agora esse terceiro slide. Percebam que ele fala sobre a urgência da transformação. Então ele fala que nós precisamos mudar o mais rápido possível
porque senão os eventos vão continuar se repetindo. E este problema de inconsciência, segundo o autor, já dura mais de 2.500 anos. Inclusive, ele escreve o seguinte aí: o estado atual da humanidade está encoberta por palavras e rótulos. O que isso significa, gente? A nossa realidade está toda baseada nas nossas interpretações sobre qualquer coisa, qualquer evento, qualquer palavra. Por exemplo, a palavra carro para mim pode ser a coisa mais fantástica no mundo, e a palavra carro para você pode ser a coisa mais desastrosa, porque pode lembrar algum acidente com você. Então, as nossas realidades se confundem devido a essas interpretações das situações. E a rótulos. Bom, isso dá para perceber muito em político. O adversário ele joga um rótulo, né? Joga um rótulo sobre o seu adversário, espalha pela mídia, e aí todo mundo começa a chamar aquele adversário político daquele apelido ou daquele rótulo que o seu inimigo colocou em você. Então, segundo o autor, as nossas interpretações da realidade estão totalmente encobertas por palavras e por rótulos. Então, esse é o grande problema da nossa sociedade, estar encoberto por palavras e rótulos. A nossa família, alguém colocou alguma coisa, algum apelido ou algum rótulo na sua infância e na adolescência. E, infelizmente, a maioria das pessoas acreditam neste rótulo. Mas este rótulo não é você. Mas, como a maioria não acredita nisso, a gente acaba caindo na armadilha do distúrbio. Entramos num distúrbio mental total. Nós tínhamos uma cabecinha ótima quando éramos crianças e de repente a gente recebeu aquele impacto da sociedade, o nosso cérebro, né? O nosso cérebro é ego, os nossos pensamentos são ego, os nossos pensamentos são sociedade. Então a gente recebeu esse choque, esse distúrbio, então a gente começa a viver os valores da sociedade. E isso é distúrbio total, segundo o autor. Tanto que, veja aí o slide que está escrito assim: esse distúrbio se transforma num eu ilusório. Pois é, se transforma em eu ilusório porque nós recebemos esses rótulos, esses adjetivos, essas características que não são nós. Por exemplo, você de uma certa forma recebeu muito bullying na adolescência. E aí o que acontece? Você desenvolve um eu ilusório, você começa a acreditar no que as pessoas falavam de você na época, você começa a acreditar que aquilo é a sua verdadeira identidade. E não é. Então ele fala que a gente tem um distúrbio mental. O autor, inclusive, diz o seguinte, veja aí no próximo slide. Então perceba aí no slide que ele fala o seguinte, ele cita um sábio indiano chamado Ramana Maharshi, se é assim que se pronuncia, que é um grande sábio, um sábio indiano que sempre diz: a mente é maia. Então, ou seja, que a mente é mentirosa. Ele também citou no livro o budismo, que diz que a mente produz uma coisa chamada dukkha, com 2 Ks aí, vejam aí a palavra com 2 Ks, que significa sofrimento, insatisfação e tristeza, ou seja, a nossa mente nunca está feliz. E ele citou também os cristãos, né, que diz que a humanidade está em pecado original, que significa errar o sentido de existência humana, viver de maneira desorientada. Ou seja, gente, nós não devemos acreditar em nenhum pouco na nossa mente. Ou seja, então será que se a nossa mente é tudo isso, como o budismo fala, como o indiano fala e como os cristãos falam, então só nos resta acreditar que nós somos consciência, certo? E não a nossa mente. Todos os nossos problemas, então, se originam pela nossa mente. Ela tem raiva, ela tem ódio, ela tem ansiedade, ela tem
preocupações com o futuro, ela revive o tempo inteiro o passado. Então, todos os nossos problemas, esses condicionamentos, esses rótulos que recebemos da sociedade, esses apelidos, essa confusão de interpretação, a gente olha para uma coisa e a gente não sabe se é real. Como diz o ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Isso é real porque nós não enxergamos. O que ele está querendo dizer aqui é que nós não enxergamos com os olhos, nós enxergamos de acordo com as nossas ideias. E esse é o grande problema, que ideias foram colocadas na nossa cabeça que se transformem em realidade. Vamos para o próximo passo. Veja aí o slide, está escrito assim, qual é a estrutura do ego? Então o autor fala o seguinte, a estrutura do ego é que ele é condicionado ao passado. Então, e esse condicionamento pelo passado consiste em, no ambiente. O que é o ambiente? O ambiente é a nossa cultura, é a nossa família. E por segundo, a estrutura do ego corresponde à identificação. O que é essa identificação? Essa identificação pode ser uma identificação com as coisas, pode ser uma identificação com as coisas, uma identificação com o corpo, com os objetos. Então, por exemplo, o nosso senso de identidade se dá, por exemplo, a uma Ferrari. Eu posso passar com uma Ferrari numa avenida movimentada da minha cidade e, de repente, todo mundo me idolatrar. Então, ou seja, a minha identidade, o meu sentido de existir está no carro. Entretanto, se tiro o meu carro, eu perco a minha identidade. Então, essa estrutura do ego é baseada no ambiente, ou seja, as pessoas que estão à nossa volta. E segundo, com relação à identificação com coisas, com objetos. Nós somos muito apegados. Segundo o autor, nós somos identificados com o corpo e nós não somos o corpo. Tanto que a gente fala, o carro é meu, ou seja, a gente procura realçar a nossa identidade, dizendo que o carro é nosso, que aquela casa é nossa. Nós procuramos também realçar a nossa identidade quando a gente fica perto de pessoas famosas, né, para dar um certo valor na nossa identidade. Então, por isso que muita gente gosta de ficar perto de pessoas famosas. Então é isso. Então essa é a estrutura do ego. A estrutura do ego se dá pelo ambiente e pela identificação com coisas, objetos, corpo. Veja aí o próximo slide e ele faz a seguinte pergunta: qual é a essência do ego? Então vejam bem aí, dá uma olhada. Pensamentos, emoções, lembranças, papéis que desempenhamos, identificações coletivas e identificações pessoais. Então vamos lá, gente. Pensamentos, emoções, os nossos pensamentos negativos que geram emoções negativas, lembranças do passado. Então a gente fica muito no passado e eu posso colocar aí também pensamentos de futuro, por isso muita gente tem ansiedade. Também é a essência do ego. Papéis que desempenhamos, pai, nós somos mãe, nós nos identificamos com a nossa profissão, eu sou juiz, eu sou médico, e nós não somos isso. Então nós nos identificamos também com os papéis, interpretamos papéis de sobrinho, de tio, de pai, de mãe, de filho, etc. De identificações coletivas, isso aí significa, nós nos identificamos com religião, com aquele grupo daquela igreja, ou com o grupo do time de futebol, eu estou aqui com o meu time aqui. Então tudo isso é o ego se manifestando, é a essência do ego, essa identificação coletiva. E as identificações pessoais, aí vem muito a aparência, né? A aparência da gente, o carro que a gente tem. Então isso são identificações pessoais. Então essa é a essência do ego. É a ideia primordial do ego, são esses fatores aí. Pensamentos, lembranças, papéis que interpretamos, identificações coletivas e identificações pessoais. Vamos ao slide seguinte. Qual a motivação do ego?
A motivação inconsciente do ego é fortalecer a imagem que acreditamos que somos, mas que no fundo nós não somos. Então o ego ele quer aparecer, ele quer ter status, ele quer poder, ele quer ser amado por todo mundo. Então o ego, essa é a motivação dele inconsciente. Nunca ser esquecido pelas pessoas, ser idolatrado. Então esta é a motivação inconsciente do teu ego, do meu ego. Deu para entender? Então vamos lá ao próximo slide, que eu coloquei uma frase que está no livro. Ou seja, os terapeutas sabem que o ego não deseja o fim dos seus problemas, porque eles fazem parte dessa identidade. Ou seja, as pessoas acreditam tanto na tua identidade que acabam se encontrando nelas. E se encontrando nelas, resistem. As pessoas não querem mudar. Elas não querem se dissociar dela. Ou seja, gente, a infelicidade é um vício, hein? A infelicidade se torna um vício. Ser feliz nunca. Somos praticamente, se a gente está identificado com o nosso ego, somos praticamente viciados em infelicidade. Ai de nós sair dessa infelicidade. Que loucura, né? O que o ego faz com a gente e que finge ser a gente. Vamos continuar. Veja aí o slide com a seguinte pergunta. Diante desse caos total, então, quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós, gente? Parou para perguntar quem somos nós? As pessoas inconscientes vão dizer que elas são RG, as pessoas inconscientes vão dizer que é o nome dela, é a profissão, é o que ela tem, é o corpo dela. Mas não. Nós não somos nada disso. Nós somos nós somos o ser, aquele ser que existiu dentro de nós quando a gente era criança, antes dos 7 anos de idade ou 6 anos, quando o ego entra dentro de nós. Nós somos aquilo. Tanto que tem uma passagem bíblica, eu não lembro exatamente, que fala sobre isso. Jesus Cristo fala para a gente voltar a ser criança. Falando em voltar, eu lembrei até do desenho do Caverna do Dragão, que dizia, eles queriam voltar para casa. Será que isso não é uma linguagem metafórica dizendo que nós precisamos voltar para casa? Precisamos voltar a ser nós mesmos, que nós entramos nessa separação. Ganhamos o ego e nós acreditamos que somos esse personagem que fica buscando ser reconhecido aí fora. Como diz o primeiro slide, nos tornamos pessoas exteriores. E com certeza nós não somos essas pessoas exteriores. Precisamos voltar a olhar para dentro da gente. Vamos continuar. Olha o slide com a seguinte pergunta. Qual a chave para o poder maior do universo? Gente, qual é a chave? Sabe qual é a chave que o autor fala? A nossa chave é a não resistência. Nós resistimos muito. E quando a gente resiste, persiste. Esse é o grande problema. Quando a gente resiste, a gente não deixa a centelha divina da gente entrar no mundo, se manifestar no mundo. Esse é o problema. Por isso que a chave do poder maior do universo é não resistir. Deixar a alma, a centelha tomar conta das suas ações e fazer. Eu estava, por exemplo, com muita resistência de fazer um vídeo. E aí veio vários pensamentos aqui dizendo para mim, você não é um cara inteligente, ninguém vai ver o seu canal. Ou dizia assim, você não tem dinheiro para comprar uma câmera. Enfim, veio tantos pensamentos na minha cabeça. Isso é resistência do ego. Mas eu estou aqui fazendo o vídeo saindo dele. Ou seja,
precisamos, como é que fala a palavra? Rendição. Se render à centelha divina. Senão a gente nunca vai ter uma vida. A gente jamais vai ser feliz se a gente não se render à centelha divina. Então a chave para o universo, segundo o autor, é renda-se. Renda-se à sua consciência, ao seu espírito, à sua centelha divina. Vamos lá, vamos a seguir. Veja aí no slide a seguinte pergunta. O que é ter uma vida iluminada? O que vocês acham, gente? O que é ter uma vida iluminada? Pessoal, o autor ele cita 3 fatores para você ter uma vida iluminada. Primeiro, não resistir, que eu acabei de falar. Sair dessa resistência de fazer alguma coisa. E você pode começar a praticar isso, por exemplo, na parte física. Onde dói, procura fazer isso na parte física, no seu corpo, correr, levantar peso. Onde você tem resistência de fazer alguma coisa, faça. Eu, por exemplo, descobri que eu tinha resistência de arrumar a cama. Então, perceba as suas resistências, por exemplo, nas coisas pequenas. Porque quanto mais você vai passando a resistência nestas coisas pequenas, isso vai entrando em outros planos também. Então as coisas mais difíceis começam a acontecer porque você começou a praticar com as coisas pequenas. Então o primeiro é não resistir. A segunda ideia que ele coloca para a gente ter uma vida iluminada é não julgar. E como é difícil. O julgamento é muito difícil porque o tempo inteiro a gente está julgando, essa voz na cabeça o tempo inteiro está falando. E é difícil ficar atento, despertado o dia inteiro para não deixar essas vozes julgar e interpretar aquela realidade. Então, a ideia básica é olhar qualquer situação de forma bem neutra. Então, procure o teu passado, procure uma coisa que machucou você. Olhe de outra forma. Então, para ter uma vida iluminada é não resistir e não julgar. E o terceiro qual é? Desapegar-se. Segundo o autor, é desapegar. O que isso significa? Eu vejo muito isso, por exemplo, em relacionamento afetivo. Eu vejo a pessoa apegada àquela outra pessoa e mesmo aquela pessoa fazendo ela infeliz, ela continua. E eu percebo isso muito nas pessoas codependentes. Pessoas que são dependentes se casaram com pessoas independentes financeiramente. Ela não casou por amor, ela casou pela dependência do outro. Então ela está apegada à matéria. Então, voltando, o autor diz o seguinte, que para a gente ter uma vida iluminada precisa não resistir, não julgar e se desapegar. Bom, vamos para o próximo slide. Veja aí a pergunta, qual é o verdadeiro propósito? Então, qual é a conclusão que o autor está chegando? Qual é o verdadeiro propósito de todo ser humano? Gente, o verdadeiro propósito do ser humano é despertar. Só isso. A gente despertar. Despertar. Despertar é sair das vozes da cabeça e ser consciência. Vamos para o slide. Veja a outra pergunta que ele faz no livro. O que é despertar? O que é despertar, gente? Pensa um pouquinho aí. Pessoal, despertar é não ficar perdido nos pensamentos e conquistar a tua inconsciência. Nós agimos na vida, praticamente 87% das nossas ações são inconscientes e só 13% é consciente. Então despertar é conquistar a nossa inconsciência. Despertar é parar de ficar perdido com os nossos pensamentos. Deu para entender? Se deu, vamos para o último slide. Veja o slide aí da Capitã Marvel. Eu tenho a mania, pessoal, de anotar as frases mais impactantes dos filmes. Então veja que eu pesquei
no filme da Capitã Marvel. Olha só o que ela disse durante o filme. Esquece o passado, ele te deixa cheio de dúvidas e totalmente vulnerável. Ou seja, pessoal, o passado. Ela pede aqui para a gente deixar o nosso passado, porque o tempo inteiro essa vitrola aqui, essa diarreia mental, fica parado no passado. E aí a gente olha o presente com os olhos do passado. Percebam aí que agora eu termino essa palestra comparando o que o Eckhart Tolle fala com outras pessoas. Então o Eckhart Tolle fala para a gente despertar a consciência que nós não somos o pensamento, certo? E veja como isto bate com outros pontos de vista. Vamos ao pensamento de Jesus Cristo. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Veja que isso bate, né, gente? Jesus Cristo, Isaías. A outra frase é: a psicanálise é em essência uma cura pelo amor. Ou seja, um propósito para o amor. Quer dizer, a psicanálise é um resgate para o amor, é um resgate a nós mesmos. A psicanálise questiona os nossos pensamentos. Então bate com o que Eckhart Tolle fala. Abraham Maslow também fala o seguinte: o que é necessário para mudar uma pessoa é mudar a sua consciência. Então veja só que também bate com o que a gente está falando aqui. E por último, uma frase de Mahatma Gandhi dizendo o seguinte: a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. Ou seja, né, o que o Mahatma Gandhi disse: às vezes pode ter alguém preso, mas livre dos pensamentos. E as pessoas que estão soltas, livres pelas ruas, estão presas à diarreia mental. Provavelmente a maioria está presa a essa diarreia mental. Conclusão deste livro: Despertar um novo mundo, despertar para uma nova consciência. Precisamos deixar de agir de acordo com os nossos pensamentos. Essa é a minha conclusão particular. Porque se a gente não faz isso, a nossa identidade fica cada vez mais presa ao ego, aos pensamentos. E cada vez mais nós ficamos longe do plano espiritual. Enfim, essa é a minha conclusão. Quero pedir umas coisas para vocês agora, para vocês aí se inscrever no canal, que eu vou começar a dar muita palestra, ativar o sininho, e quero saber qual foi o insight que vocês tiveram me ouvindo. Eu quero saber qual foi o insight, o que você está precisando fazer, qual foi a ideia que caiu na sua cabeça. E escrevam aí embaixo, se inscreve no meu canal, ative aí o sininho. Eu vou dar um link aqui do meu blog, tem um link do meu blog. Se vocês puderem clicar nas publicidades, vocês me ajudam. E se vocês quiserem fazer doação, tá o número da minha conta também aí embaixo para vocês fazerem algum tipo de doação para mim, tá? O meu objetivo neste blog, neste canal, é compartilhar conhecimento com vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E a cada palestra, a cada slide e a cada livro com certeza eu vou melhorar cada vez mais. Essa é a minha primeira. Desculpe aí se eu errei alguma coisa, desculpe aí se eu gaguejei, mas o meu objetivo aqui é passar conhecimento para vocês, porque a gente está precisando. A sociedade brasileira está precisando de conhecimento. E a maioria das pessoas tem preguiça e não querem conhecimento. Estão extremamente perdidas e distraídas no entretenimento. A maioria das pessoas estão presas à Matrix. Ok? Então, me ajude aí no blog. Se puder fazer uma doação, eu agradeço. Ative o sininho, dá um like aí para mim. E agradeço de coração. Forte abraço e até um outro livro.